Bonjour YouTube, vou mostrar para vocês hoje 5 exercícios que solidificaram os meus ganhos dos músculos dorsais. Vão para academia. Prontinho, pessoal, eu começo pelo meio terra hoje aqui, tá bom? É uma forma de eu trabalhar mais meus músculos lombares e os eretores da cervical de forma eficiente. Eu faço isso para que eu consiga aumentar as cargas no meu treinamento de pernas ou de alguns outros exercícios que venham a ser exercícios estabilizadores dos músculos lombares, tá bom? Que a maioria dos exercícios, livres, a gente vai ter que ter uma lombar bem trabalhada, um abdominal bem trabalhado, para a gente garantir um conforto durante as execuções. Então, no padrão atual de treinamento, eu estou fazendo isso, tá? Antes de iniciar com altas cargas, sempre priorizando as minhas progressões para eu garantir uma profundidade até nos músculos lombares também, que foi algo que eu bati muito nas últimas competições que eu participei de fisiculturismo no ano de 2017 e no ano de 2018. Então eu melhorei bastante esses detalhes baixos das costas, que são dos músculos lombares. Vocês podem também perceber que quando eu utilizo essas progressões de carga, eu facilito, o estímulo e resposta do meu músculo por conta de eu estar sempre fazendo com cargas leves e aumentando o peso gradativamente ao decorrer das séries. Isso é importante se deixar sempre enfatizado para você não sobrecarregar os músculos lombares e ter uma lesão. Eu faço isso já tem muitos anos já e isso tem sido muito gratificante para mim e para a evolução do meu físico. Eu tô ligado, é corte, né? Aqui eu passei para as puxadas, Esse foi o segundo exercício, porém não foi tão eficiente porque eu acabei quebrando o cabo de aço, como vocês estão vendo aí, com pouca carga até. Tinha 70 quilos de peso só, mas em si o cabo de aço partiu e a gente passou para outra máquina para continuar o treino. Aqui a gente começou fazendo progressões de carga também. Como sempre, eu utilizo as progressões de carga, os exercícios de costas, sempre priorizando a fase excêntrica do movimento, porque eu quero expandir mais ainda os meus músculos dorsais para garantir o meu V-shape. É muito importante eu trabalhar sempre as amplitudes totais, porque isso garante a largura de costas que eu quero ter no meu físico. Então eu sempre priorizo essas amplitudes totais em costas, mesmo que não seja uma carga tão alta, ainda assim é muito eficiente, sendo uma carga mediana ali entre 60%, 70%, 80% de carga, mas com que você consiga executar as amplitudes totais daquele exercício. Durante longos anos eu bati em cargas muito elevadas em costas. Eu não garanti os detalhes que eu queria tanto para as competições. E a gente sabe que competição de fisiculturismo e fitness requer detalhes, E eu precisava pensar numa forma eficiente para que eu montasse meus músculos dorsais de uma forma eficiente e que me trouxesse bastante detalhes para que os árbitros me dessem pontuações melhores. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a pensar sobre as expansões, do meu músculo dorsal. Comecei a pensar nos posteriores de ombros, nos trapézios médios, nos trapézios inferiores, superiores. Comecei a pensar nos romboides, comecei a pensar em detalhes dos músculos lombares. Então tudo isso eu fui criando uma eficiência forte em relação a detalhes de costas. Logo em seguida passei para as remadas. As remadas é um dos exercícios mais eficientes, para você alcançar
espessura e você conseguir adquirir largura. Eu venho colocando remadas no meu treinamento de costas por muitos anos e jamais tirei um exercício, seja qual for, de remada. Por exemplo, uma remada curvada ou uma remada unilateral serrote. Eu nunca tirei esses exercícios porque eu sei o grau de eficiência que esses exercícios trazem para a musculatura dos músculos dorsais. Então, como eu quero expansão, né, e mais detalhes, quanto mais remadas eu fizer e adução de escápula eu fizer, melhor vai ser para eu conseguir construir esses detalhes nos meus músculos dorsais. Claro que a ideia que eu estou passando para vocês aqui sobre a minha experiência é que eu sempre me olhei com um olhar crítico e com a ideia de que tinham certos pontos que eu precisava dar um destaque. E como você dá destaque em certos pontos, você começa a trabalhar aqueles pontos de forma mais assídua, de forma mais regrada, para que ele consiga se sobressair em relação aos demais, né? Pontos fortes, todo mundo tem pontos fortes, mas para a gente conseguir construir os detalhes e fazer com que aquele músculo que é fraco seja forte, a gente precisa, né, ter inteligência e aplicabilidade dentro de um treino para conseguir esses resultados. Então, da mesma forma que o último exercício, a gente começou fazendo progressões de carga também, chegando a colocar 70 quilos de cada lado na remada articulada aí, como vocês estão vendo. É um exercício muito eficiente. Quanto mais você aprender a aduzir as escápulas nas remadas, mais eficiente ainda será os seus músculos dorsais e mais desenvolvido eles serão. Não é sobre carga somente, mas é sobre adução. Então, quando você começa a entender sobre isso faz um diferencial absurdo e aí o seu músculo dorsal chega em um novo nível. A prioridade, então, é boas execuções e boas aduções. A gente estava fazendo uma série entre 8 a 12 repetições, mas priorizando sempre uma submáxima, tá? Não uma máxima total, vamos dizer assim, mas uma submáxima de todas as séries. Em músculos dorsais, a consciência que você cria em relação às suas contrações sobre cada repetição é mais importante do que a carga e a péssima execução. Se você quer construir detalhes, isso é importante, esse é o segredo, essa é a chave principal para você garantir esses detalhes que estamos falando aqui em músculos dorsais. Se eu for fazendo progressões de carga, eu sei qual é o tipo de carga que tem uma contração mais eficiente, então eu crio uma consciência com aquela carga e consigo executar de uma maneira mais eficiente e com que eu sinta o músculo com mais certeza e clareza. Então aqui a gente já passa para a remada curvada, dando mais detalhes ainda em posteriores de ombro, tá? E melhorando mais ainda as aduções de escápula, que é o que a gente sempre procura quando a gente está querendo manter esses detalhes. Então foi o quarto exercício que eu utilizei aqui na minha rotina e que faz parte da minha nova mescla de treinamento que vocês estão vendo. Então, logo em seguida aqui, passei para os pull downs, né, para enfatizar mais ainda o latíssimo dorso, que é onde a gente quer pegar para fazer o V-shape. Então, esse foi o quinto exercício
que eu utilizei, sempre priorizando, né, as pirâmides de cargas e as séries próximas à fadiga. Eu botei um exercício bônus também em relação a esse, que foi o crucifixo na máquina, né? É um dos melhores exercícios também para você melhorar mais ainda a adução de escápula. Quanto mais você entende esse movimento que eu estou fazendo em relação ao crucifixo inverso, mais você consegue dar detalhes às suas costas. Você só vai conseguir entender sobre costas quando você conseguir entender sobre adução escapular. Toda vez que você fizer o exercício, pense mais em aduzir do que em pôr a carga e puxar com os braços, que isso é mais eficiente do que o que parece. E vocês vão entender o que é que eu estou querendo falar para vocês, tá bom? Essa foi a minha nova rotina de treinamento de músculos dorsais. Eu tinha prometido 5 exercícios, mas deixei 6 para vocês verem todos os exercícios que eu utilizo nessa minha nova rotina de treinamento, tá bom? Isso aqui é algo informativo para que vocês fiquem por dentro sobre tudo o que acontece na minha rotina e vocês aprendam a aplicar na rotina de vocês também. Se vocês quiserem, vocês podem garantir e aprender como um mestre a cozinhar suas próprias refeições, a fazer a sua própria suplementação de forma inteligente, tá? Saber escolher os alimentos dentro do supermercado. E ainda vou garantir 2 treinamentos para vocês utilizarem por até 6 meses. Esse é o programa 5D Extreme que eu estou deixando aqui para vocês embaixo, baseado em toda a minha rotina e estrutura dentro desses 15 anos de treinamento, dieta e fisiculturismo e fitness. Um abraço a todos, valeu!